Queridas irmãs e irmãos, hoje queremos nos debruçar sobre uma questão profunda e significativa: o que Deus planejou para você? É maravilhoso ou não? Esta pergunta não é apenas filosófica e teológica, mas também profundamente pessoal. Ela toca o coração da nossa fé e da nossa existência. No início, lembremos que os caminhos de Deus são muitas vezes misteriosos e inescrutáveis. Em Isaías 55,89, está escrito: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Estas palavras nos convidam a confiar na sabedoria de Deus, mesmo quando o plano não é sempre compreensível. O que significa que Deus tem um plano para nós? Em Jeremias 29,11, está escrito: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, em planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta promessa mostra que o plano de Deus está sempre voltado para o nosso bem-estar e nossa realização. Mas o que isso significa concretamente para nossas vidas? O plano divino para nossas vidas pode se manifestar de muitas formas e facetas. Ele pode se revelar nas grandes decisões, bem como nos pequenos momentos cotidianos. Às vezes, ele se torna evidente em tempos de felicidade e sucesso, e outras vezes através de desafios e provas. Em ambos os casos, o segredo está em confiar em Deus e acreditar que Ele sempre tem o nosso melhor interesse em mente. Um aspecto essencial do plano divino é o conceito de vocação. Cada um de nós tem um propósito e uma missão única que Deus designou. Esta vocação pode variar. Para alguns, pode significar formar e nutrir uma família; para outros, exercer uma profissão específica ou se engajar na comunidade. A dificuldade muitas vezes está em reconhecer e seguir essa vocação. É importante ouvir a orientação de Deus e estar aberto aos seus sinais e indicações. Um exemplo de alguém que reconheceu e viveu sua vocação é Madre Teresa. Ela sentiu-se chamada a servir aos mais pobres entre os pobres, e sua vida foi um testemunho vivo dessa vocação. Sua fé e dedicação inspiraram muitos e mostraram como o plano de Deus pode ser poderoso e belo quando nos entregamos completamente a Ele. Frequentemente, imaginamos que um plano maravilhoso de Deus seja uma vida cheia de alegria, sucesso e prosperidade. No entanto, a realidade mostra que também enfrentamos desafios e tempos de sofrimento. Pensemos em Jó, que apesar de um sofrimento imenso, manteve sua fidelidade a Deus. Sua confiança e paciência acabaram levando a uma nova bênção. Em nossas próprias vidas, tempos difíceis podem nos fortalecer e nos ensinar a desenvolver compaixão e humildade. O plano de Deus se revela não apenas nas grandes decisões da vida, mas também nos pequenos momentos do cotidiano. Cada sorriso, cada gesto de bondade, cada momento silencioso de oração são partes desse plano. Esses momentos nos lembram que a presença de Deus nos envolve constantemente e que estamos seguros em seu amor. Outro aspecto importante é a vocação individual que Deus deu a cada um de nós. Reconhecer e viver essa vocação dá à nossa vida um sentido profundo e direção. Pode significar assumir uma tarefa especial na comunidade, engajar-se na sociedade ou simplesmente testemunhar o amor de Deus no dia a dia. A busca por essa vocação é uma jornada emocionante que nos abre novas portas e nos encoraja a desenvolver todo o nosso potencial. O plano de Deus para nós é vivo e dinâmico. Ele se ajusta às nossas decisões e ao nosso livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade de escolher nosso próprio caminho, e Ele caminha conosco nesse caminho. Essa liberdade é uma expressão do seu amor e da sua confiança em nós. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de pessoas que seguiram seu próprio caminho e foram acompanhadas por Deus. Um exemplo notável é Abraão, que foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para uma terra desconhecida. Apesar de todas as incertezas e desafios, ele confiou na promessa de Deus e se tornou o pai de muitas nações. Essa história mostra que o plano de Deus muitas vezes envolve riscos e novos começos, que nos desafiam, mas também nos fazem crescer. Outro exemplo é a história de Moisés, que foi chamado por Deus para conduzir o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés também enfrentou grandes desafios e dúvidas, mas confiou na orientação de Deus e viu o plano de Deus se cumprir de maneira maravilhosa.
Essas histórias nos lembram que o plano de Deus é maior do que nossas próprias ideias e que Ele muitas vezes nos guia por caminhos que não entendemos de imediato. Um elemento central do plano divino é o amor. O amor de Deus por nós é incondicional e infinito. Ele se manifesta no esforço constante de nos acompanhar e guiar. Esse amor nos convida a agir com amor também, tratando nossos semelhantes com bondade e compaixão. Em 1 Coríntios 13,13 está escrito: "E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor." Essas palavras nos lembram que o amor deve ser o fundamento de nossas ações e decisões. No mundo de hoje, que muitas vezes é marcado por incertezas e mudanças, pode ser difícil reconhecer e confiar no plano de Deus. Mas, especialmente nesses tempos, é importante nos basearmos nos princípios sólidos da fé e encontrar apoio e orientação na comunidade. A comunidade desempenha um papel central. Ela é um lugar de encontro, troca e apoio mútuo. Na comunidade, podemos compartilhar nossas experiências, encorajar uns aos outros e confiar juntos no plano de Deus. Uma outra dimensão importante do plano divino é a esperança. A esperança nos dá força para continuar em tempos difíceis e não desistir. Ela é uma luz que nos guia quando tudo ao nosso redor parece escuro. Em Jeremias 29:11 está escrito: "Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança." Esta promessa mostra que o plano de Deus sempre está voltado para o nosso bem e nossa realização. Não devemos esquecer também a importância da gratidão. A gratidão nos ajuda a manter o foco no que é bom em nossas vidas e a valorizar as pequenas bênçãos do dia a dia. Ela nos lembra que o plano de Deus se revela em muitos momentos pequenos e muitas vezes imperceptíveis. Um coração grato nos abre para a plenitude da vida e a beleza do plano divino. Cada um de nós tem um papel único no plano divino. Cada pessoa é uma criatura valiosa de Deus, com talentos e habilidades individuais. Esses dons não são aleatórios, mas parte de um plano maior. Eles devem ser usados para construir o reino de Deus na terra e levar o amor de Deus ao mundo. Em Efésios 2:10 está escrito: "Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos." Essas palavras nos encorajam a reconhecer nossos dons e usá-los para o bem de nossos semelhantes e para a glória de Deus. Devemos confiar no plano de Deus em todas as situações da vida. Deus está sempre conosco, na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso. Vamos abrir nossos corações para a sua orientação e atuação em nossas vidas. Pois, como está em Romanos 8:28, "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Esta promessa nos dá a certeza de que estamos seguros nas mãos de Deus e que seu plano para nós é bom. Um pensamento significativo da fé cristã, que destaca a profundidade do plano de Deus, encontra-se na filosofia de Santo Agostinho. Ele escreveu: "Infizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti." Estas palavras mostram o anseio do coração humano pela proximidade de Deus e a certeza de que a verdadeira realização só pode ser encontrada na comunhão com Ele. Esta busca por Deus é uma parte central do plano divino e nos conduz, finalmente, a um entendimento mais profundo de nossas vidas e de nosso propósito. Outro pensamento filosófico vem de C.S. Lewis, que disse: "E a dor não consiste no fato de que Deus não nos ama, mas sim no fato de que Ele quer nos moldar à sua própria imagem." Este pensamento nos lembra que as dificuldades e provações da vida são muitas vezes ferramentas nas mãos de Deus para nos moldar e nos levar a uma fé mais profunda e mais rica. Através da dor e do sofrimento, somos levados a confiar em Deus e buscar sua presença em nossas vidas. Essas reflexões filosóficas nos ajudam a compreender a complexidade e a beleza do plano de Deus. Elas nos encorajam a aprofundar nossa fé e a confiar na sabedoria e orientação de Deus em todas as situações da vida. Além do chamado individual, existe também uma dimensão coletiva no plano divino. Deus não tem apenas um plano para cada pessoa, mas também para comunidades, povos e para toda a humanidade. Nestes planos, muitas vezes, manifesta-se a força da colaboração e do esforço comum em busca de um objetivo maior. Quando as comunidades trabalham juntas e se deixam guiar pelo amor e sabedoria de Deus, grandes coisas podem ser alcançadas e o mundo pode se tornar um lugar melhor.
O plano de Deus é dinâmico. Ele evolui e se ajusta às nossas decisões e circunstâncias de vida. O livre-arbítrio desempenha um papel no quadro maior de seu plano. Essa dinâmica significa que todos estão ativamente envolvidos na construção do caminho da vida, enquanto confiam simultaneamente na orientação de Deus. Às vezes, vivenciamos tempos de sofrimento e dificuldades que nos fazem duvidar se o plano de Deus é realmente belo. Nesses momentos, podemos encontrar conforto ao reconhecer que dor e sofrimento também podem fazer parte do plano divino. Eles oferecem a oportunidade de crescer, se fortalecer e adquirir insights mais profundos. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outro aspecto importante do plano divino é a presença de Deus na vida cotidiana. Deus não está presente apenas nos grandes e significativos momentos, mas também nos pequenos acontecimentos diários. Cada gesto amigável, cada sorriso e cada momento de silêncio pode ser uma expressão do seu amor e cuidado. Ao abrir o coração e a mente para esses sinais diários de sua presença, podemos desenvolver uma conexão mais profunda com Deus e seu plano. Vamos fortalecer nossa fé e confiar no plano de Deus, mesmo quando ele não é completamente compreendido. Confiar na sua sabedoria e bondade em todas as situações da vida nos levará a um caminho que, em última análise, serve ao nosso bem e realização. Nesse confiança, podemos reconhecer a beleza e profundidade do plano divino e desfrutar da vida em sua plenitude. Muitas vezes, imaginamos o plano maravilhoso de Deus como uma vida cheia de alegria, sucesso e prosperidade. No entanto, a realidade mostra que também há desafios e tempos de sofrimento. Pensemos em Jó, que apesar de um sofrimento imenso, manteve sua fidelidade a Deus. Sua confiança e paciência resultaram, finalmente, em uma nova bênção. Também em nossas próprias vidas, tempos difíceis podem nos fortalecer e nos ensinar a desenvolver compaixão e humildade. O plano de Deus se revela não apenas nas grandes decisões da vida, mas também nos pequenos momentos do dia a dia. Cada sorriso, cada gesto amigável, cada momento silencioso de oração faz parte desse plano. Esses momentos nos lembram que a presença de Deus nos envolve constantemente e que estamos seguros em seu amor. Outro aspecto importante é o chamado individual que Deus deu a cada um de nós. Reconhecer e viver esse chamado dá à nossa vida um sentido profundo e direção. Pode significar assumir uma tarefa especial na comunidade, se envolver na sociedade ou simplesmente testemunhar o amor de Deus no cotidiano. A busca por esse chamado é uma jornada emocionante que nos abre novas portas e nos encoraja a desenvolver nosso potencial máximo. Mas como reconhecer o próprio chamado? Muitas vezes, essa percepção começa com um sentimento profundo ou um chamado que persiste. Pode se manifestar através de uma paixão, um talento ou um desejo que não pode ser ignorado. A oração e a meditação são ferramentas importantes para ouvir e entender essa voz interior. No diálogo com Deus e ouvindo sua orientação, o chamado pode se tornar mais claro. Um exemplo do poder do chamado é a vida de Dietrich Bonhoeffer. Apesar dos perigos e desafios que enfrentou na Alemanha nazista, ele permaneceu fiel ao seu chamado de lutar por justiça e pelos valores cristãos. Sua coragem e fé inspiraram muitas pessoas e mostram como a vida pode ser poderosa e significativa quando se segue o chamado divino. O chamado também pode estar em ações cotidianas e simples. Nem todos são chamados a realizar grandes feitos, mas cada um pode atuar em pequenas coisas e fazer a diferença. Uma palavra amigável, uma mão que ajuda ou simplesmente ouvir podem transformar a vida de alguém e são partes igualmente valiosas do plano divino. Além disso, a comunidade desempenha um papel crucial no plano divino. Juntos, as pessoas podem alcançar muito mais do que sozinhas. Comunidades que se deixam guiar pelo amor e sabedoria de Deus podem realizar grandes feitos. Na igreja, no círculo de amigos e na família, encontramos apoio, encorajamento e força. Essas conexões são presentes de Deus, que ajudam a encontrar e seguir o caminho individual e coletivo. É importante prestar atenção aos sinais de Deus na vida. Esses sinais podem vir de diversas formas, através de pessoas, eventos ou insights internos. São indicações que apontam o caminho e ajudam a tomar a decisão correta. Às vezes, esses sinais são claros e óbvios, outras vezes são sutis e requerem escuta atenta e confiança.
Às vezes, o caminho parece difícil e pedregoso. Em tais momentos, a tentação de perder a fé ou questionar o plano de Deus pode ser grande. Mas, especialmente nesses momentos, é essencial lembrar da confiança que Jó tinha e da promessa de que Deus está sempre conosco e tem nosso bem em mente. Cada provação, cada dor pode levar a uma conexão mais profunda com Deus e a uma compreensão maior de seu plano. O plano de Deus não é estático, mas evolui. Ele se adapta às decisões e circunstâncias da vida. O livre-arbítrio desempenha um papel essencial neste plano. Deus nos deu a liberdade de tomar nossas próprias decisões e seguir nosso caminho. Esta liberdade é um presente que vem com responsabilidade. Significa participar ativamente na construção da vida, sempre confiando na orientação de Deus. Reconhecer que dor e sofrimento também podem fazer parte do plano divino pode ser difícil. Mas são justamente essas experiências que oferecem a oportunidade de crescer e adquirir insights mais profundos. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas palavras nos lembram que Deus sempre busca um propósito maior, mesmo que este não seja imediatamente visível. Outro aspecto importante do plano divino é a constante presença de Deus na vida cotidiana. Deus não está presente apenas nos grandes e significativos momentos, mas também nos pequenos acontecimentos do dia a dia. Cada gesto amigável, cada sorriso e cada momento de silêncio pode ser uma expressão do seu amor e cuidado. Ao abrir o coração e a mente para esses sinais diários de sua presença, podemos desenvolver uma conexão mais profunda com Deus e seu plano. Vamos fortalecer nossa fé e confiar no plano de Deus, mesmo quando ele não é completamente compreendido. Confiar na sua sabedoria e bondade em todas as situações da vida nos levará a um caminho que, em última análise, serve ao nosso bem e realização. Nesse confiança, podemos reconhecer a beleza e profundidade do plano divino e desfrutar da vida em sua plenitude. O plano de Deus para nós é vivo e dinâmico. Ele se adapta às nossas decisões e ao nosso livre-arbítrio. Deus nos dá a liberdade de escolher nosso próprio caminho, e Ele percorre esse caminho conosco. Essa liberdade é uma expressão de seu amor e confiança em nós. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de pessoas que seguiram seus próprios caminhos e foram acompanhadas por Deus. Um exemplo notável é Abraão, que foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para uma terra desconhecida. Apesar de todas as incertezas e desafios, ele confiou na promessa de Deus e, finalmente, se tornou o pai de muitas nações. Esta história mostra que o plano de Deus muitas vezes inclui riscos e novos começos que nos desafiam, mas também nos fazem crescer. Outro exemplo é a história de Moisés, que foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel para fora da escravidão no Egito. Moisés também enfrentou grandes desafios e dúvidas, mas confiou na orientação de Deus e viu como o plano de Deus se cumpriu de maneira maravilhosa. Essas histórias nos lembram que o plano de Deus é maior do que nossas próprias ideias e que ele frequentemente nos conduz por caminhos que não entendemos de imediato. Um elemento central do plano divino é o amor. O amor de Deus por nós é incondicional e infinito. Ele se manifesta em seu constante esforço para nos acompanhar e guiar. Esse amor nos convoca a agir com amor e a tratar nossos semelhantes com bondade e compaixão. Em 1 Coríntios 13:13 está escrito: "E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor." Essas palavras nos lembram que o amor deve ser a base de nossas ações e decisões. No mundo de hoje, muitas vezes marcado por incertezas e mudanças, pode ser difícil reconhecer e confiar no plano de Deus. Mas, especialmente nesses tempos, é importante nos lembrar dos princípios sólidos da fé e encontrar apoio e orientação na comunidade. A igreja desempenha um papel central nisso. Ela é um lugar de encontro, troca e apoio mútuo. Na comunidade, podemos compartilhar nossas experiências, encorajar uns aos outros e confiar juntos no plano de Deus. Outra dimensão importante do plano divino é a esperança. A esperança nos dá força para continuar mesmo em tempos difíceis e não desistir. Ela é uma luz que nos guia quando tudo ao nosso redor parece escuro. Em Jeremias 29:11 está escrito: "Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança."
Esta promessa mostra que o plano de Deus sempre visa o nosso bem e nossa realização. Não devemos esquecer também a importância da gratidão. A gratidão nos ajuda a manter o foco no que é bom em nossas vidas e a valorizar as pequenas bênçãos do dia a dia. Ela nos lembra que o plano de Deus se revela em muitos momentos pequenos e muitas vezes imperceptíveis. Um coração grato nos abre para a plenitude da vida e a beleza do plano divino. Por último, é importante lembrar que cada um de nós tem um papel único no plano divino. Cada pessoa é uma criatura valiosa de Deus, com talentos e habilidades individuais. Esses dons não são por acaso, mas fazem parte de um plano maior. Eles devem ser usados para construir o reino de Deus na terra e levar o amor de Deus ao mundo. Em Efésios 2:10 está escrito: "E pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Essas palavras nos encorajam a reconhecer nossos dons e a usá-los para o bem de nossos semelhantes e para a glória de Deus. Para concluir, sejamos encorajados a confiar no plano de Deus em todas as situações da vida. Ele está sempre conosco, na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso. Abramos nossos corações para sua orientação e sua atuação em nossas vidas. Pois, como está escrito em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos dá a certeza de que estamos seguros nas mãos de Deus e de que seu plano para nós é bom. Que possamos sempre reconhecer a beleza no plano de Deus e seguir nosso caminho com confiança e esperança. Amém. Se você gostou deste canal do YouTube, deixe um like, comente, compartilhe o vídeo e se inscreva. Amém.